Nesse vídeo eu vou falar com você sobre a criança que incomoda, a criança problema. E por que essa criança incomoda? Será que ela tem algum transtorno? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Primeiro, vamos entender como é essa criança que incomoda, como é o comportamento dessa criança para que a gente fale que ela incomoda. Aquela criança que é curiosa, que fala alto, que corre, pula, grita, que brinca o tempo todo, que é intensa em suas emoções. Essa é a criança taxada como criança que incomoda. Mas, na verdade, essa é uma criança saudável e que tem comportamentos esperados na primeira infância. Afinal, criança faz criancice. Mas e por que essa é a criança que incomoda? Porque essa criança, ela demanda de nós, adultos, uma entrega absurda e faz com que nós, adultos, saiamos da nossa zona de conforto. E nós não queremos sair dessa zona de conforto muitas vezes. Então, em muitos casos, é mais fácil pensar que essa criança que incomoda, essa criança problema, só pode ter algum transtorno. Percebem? Como que hoje em dia tá tão difícil ser criança? E por quê? Vou dar 3 exemplos. Porque, no primeiro exemplo, aquela criança que gosta de brincar de forma mais intensa, que pergunta o tempo todo, se movimenta, levanta, ela não pode ser assim. Porque essa criança só pode ser hiperativa ou essa criança tem TDAH. E no segundo exemplo, aquela criança que faz muita birra, que se opõe a tudo, que se contraria quando é frustrada, essa criança só pode ter TOD. Ou no terceiro exemplo, aquela criança que não sabe se abrir para o outro, ou que não se abre para o outro, que não gosta de abraçar, de beijar, de olhar no olho e já ser logo sociável com outras crianças, pares da sua idade. Essa criança não pode ficar ali quietinha no mundo dela de vez em quando, porque tem que investigar que provavelmente essa criança tem TEA. Por isso que hoje em dia tá tão difícil ser criança, porque a gente logo vai tentando encontrar um diagnóstico, algum transtorno. E esses só foram 3 exemplos de comportamentos que a gente logo caracteriza como um transtorno. Viu como que tá difícil ser criança hoje em dia? E calma lá, que eu aqui não estou falando que eu sou contra diagnósticos, que não existe crianças que realmente tenham TEA, TDAH ou TOD. Não é isso. Isso seria totalmente irresponsável da minha parte chegar a esse ponto. Afinal, eu sou uma profissional de educação física e sou psicomotricista. E diagnósticos realmente existem e realmente são extremamente importantes para muitas crianças e suas famílias. Mas isso quanto a um diagnóstico bem feito, preciso, de forma precoce, que demandou tempo para ser elaborado até chegar naquele diagnóstico que foi feito por um olhar multiprofissional. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Quando alguns adultos colocam os olhos em crianças que incomodam, que foram essas características que eu dei de exemplo agora há pouco, que não fica quieta, que tem dificuldade em se socializar, não gosta de toque, ou aquela criança que se opõe a tudo, com certeza alguns adultos já vão trazendo essa questão do transtorno e já vão indicando, ó, leva para fazer uma avaliação porque tem alguma coisa aí. Quando na realidade é a questão, em alguns casos, do olhar. Do nosso olhar é que está com problema. Nós é que estamos tentando resolver uma coisa porque eu não quero demandar muita energia para aquela criança ou eu, adulto, não quero sair da minha zona de conforto. Então é muito mais fácil achar um diagnóstico para que essa criança seja medicamentada, para que ela fique quietinha. Porque a criança boa é aquela criança que é quietinha, que não incomoda, que faz tudo, que não faz birra. Mas isso seria uma criança ou um robozinho? Porque criança faz criancice. Eles estão em processo de desenvolvimento, eles são infantis.
eles ainda estão amadurecendo. Por isso que eles demandam tanto da gente. Então, muitas vezes, nós adultos é que precisamos mudar o nosso olhar, quando na verdade não é caso para transtorno, para que seja feita uma avaliação para diagnóstico. Então, eu precisava deixar isso bem claro. Eu não sou contra. Realmente existe a necessidade do diagnóstico e ele realmente é muito bem-vindo. Vai ajudar muitas famílias, crianças a potencializar melhor o desenvolvimento dos seus pequenos. Mas fora isso, eu estou falando quando a gente generaliza tudo, quando por conta de alguns comportamentos nós já queremos trazer diagnósticos de transtornos apenas baseados em comportamentos. E para um diagnóstico bem feito, ele demanda muito tempo, muito olhar e de multiprofissionais. Esclarecido isso? Então, o que será que tem essa criança problema? Se não é um transtorno, o que pode ser e como eu posso lidar com ela? Vamos voltar então naqueles 3 exemplos que eu dei. O primeiro é aquela criança que pode ter TDAH. Depois, aquela criança que pode ter TOD ou aquela que pode ter TEA. Ok, Keila, se não for transtorno, então o que está acontecendo com essas crianças? No primeiro exemplo, aquela criança que não para quietinha, que é muito agitada, desatenta, essa criança pode estar com a agenda muito lotada de atividades. Então, ela está sendo hiperestimulada e ela está desatenta por isso. Pode ser isso, entende? Que tem algumas coisas aí que a gente vai ter que ajustar no contexto dessa criança. E nessa questão aí, é apenas um olhar para a agenda lotada de atividades dessa criança. Um reajuste nesse contexto vai ajudar a lidar melhor com essa criança. É uma hiperestimulação. Então, como o cérebro está hiperestimulado neurologicamente, apareceu no seu comportamento essa agitação excessiva que nós observamos. Então, é um ajuste no contexto das atividades dessa criança, no contexto de estímulos diários dela. Então, para essa criança, diminua aí o excesso de atividades que essa criança tem que fazer, deixe mais tempo livre para ela brincar, para que ela gaste bem essa energia dela sem muitas demandas, sem muita hiperestimulação, a todo tempo alguém trazendo o que ela tem que fazer, ela corre para cá, corre para lá, que fica um ambiente mais tranquilo, uma rotina mais tranquila. E no segundo exemplo, aquela criança que está indo muito contra a autoridade dos pais, dos professores, que faz o oposto do que pedem para ela. Essa criança pode ser aquela criança que não está sendo vista, não está sendo escutada, não está sendo acolhida, se sentindo pertencida, não está tendo tempo de qualidade com o pai, com a mãe. Então, essa criança vai se opor para conseguir ter a atenção deles, dos pais ou dos professores, mesmo que essa atenção seja ruim, mesmo que essa atenção venha em forma de brigarem com ela. Para ela vai ser uma conquista. Pelo menos eles pararam para brigar comigo. Que ruim isso, né? A gente pensar de que isso para a criança é o suficiente. Então, nesse caso aí, como que você vai lidar? Você vai parar e vai observar o contexto dessa criança. Se essa criança é o que você tem aí, ela está se opondo a tudo, contrariando tudo, então para e veja se não está faltando que essa criança seja vista, seja escutada, que essa criança seja acolhida, se sinta pertencida, se não está faltando tempo de qualidade contigo com essa criança e por isso ela está usando os recursos que ela tem para tentar ter a atenção que ela precisa, é uma necessidade dessa criança. Então a questão aí seria você ajustar isso, a questão do tempo com essa criança, de olhar no olhinho dela. E o terceiro exemplo, uma criança que fica muito quieta, que não se abre para as relações com o outro, as relações sociais, pode ser uma criança que fica o dia inteiro nas telas. Então, essa criança terá dificuldade de se relacionar com o outro. Por quê? Porque lá nas telas, ela é um agente passivo. As telas não demandam nada da criança. Ela só precisa ficar ali recebendo, ela não tem que fazer nada.
Quando você vai para as relações sociais com o outro, demanda muito de você mesmo e da criança também. Lá na relação com o outro, a criança precisa ser um agente ativo, mas as telas fez ela ser um agente passivo. Por isso ela fica quietinha, por isso ela tem dificuldade de se relacionar, porque ela não aprendeu isso pelo tempo excessivo em que ela ficou ali. Então ela nem sabe como fazer aquilo. Então nessa questão, uma questão de ajuste de tempos de tela. E a tela faz isso e muito mais no cérebro da sua criança. E aqui no meu canal eu tenho esse vídeo aqui que eu falo sobre essa questão de hipnotizar as crianças, que é possível por meio das telas. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo, caso você queira assistir depois para complementar o conteúdo. Então, nesse caso, ajuste a rotina de telas na vida da sua criança. Diminua esse tempo que essa criança vai ficar exposta às telas. Leve ela a um parque, numa praça, perto da sua casa, num parque de bairro mesmo, para ela se relacionar, brincar com outras crianças. Brinque junto com a sua criança, ensine ela a brincar com o outro, a se relacionar no brincar. Esses ajustes vão ajudar essa criança que é muito quietinha e que tem essa dificuldade. Só você fazendo esses ajustes pode ser essa questão dessa criança. E aí, será que eu tenho uma criança problema ou uma criança que incomoda? Ou será que o problema é o meu olhar para a minha criança? Espero ter conseguido começar essa discussão, essa conversa com vocês sobre esse assunto, de que a gente precisa olhar melhor o contexto das nossas crianças e, inicialmente, observar elas e não de cara achar que é um transtorno por conta da nossa dificuldade em sair do nosso conforto. Bora continuar esse papo lá nos comentários? Deixa lá nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, deixa o seu like para mim. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. Eu deixo como sugestão para você esse vídeo. Nem tudo é TDAH. Te aguardo lá. Tchau!